nós viemos aqui hoje apresentar um trabalho de biologia sobre as drogas. Bom, as drogas são definidas pelo OMS como toda substância que não é produzida pelo corpo e que pode ser boa ou ruim, sendo os medicamentos ou tóxicos. Oi, gente, eu sou a Júlia Martins e vim falar sobre as drogas depressoras, que são aquelas que diminuem a atividade cerebral. Com isso, o raciocínio fica lento e as pessoas ficam desconcentradas e sonolentas. Bom, o álcool utilizado nas bebidas vem da fermentação ou da destilação da glicose, presente nas cereais ou frutas. Por isso, há dois tipos de bebidas alcoólicas, as fermentadas, como por exemplo a cerveja, e as destiladas, como uísque e vodka. O teor alcoólico indica a porcentagem de álcool puro existente na bebida, que varia. As destiladas costumam ter maior teor alcoólico do que as fermentadas. No entanto, não se deve comparar o teor alcoólico entre as bebidas para considerá-las mais ou menos perigosas, e sim a quantidade da ingestão da bebida. A alcoolemia também depende da quantidade de alimento presente no estômago antes da ingestão, a velocidade dessa ingestão e o IMC da pessoa. Temos também os opiáceos, são de origem natural, obtidos da papoula do Oriente, ou sintéticas, originários da modificação das moléculas das substâncias naturais. No ópio, obtém-se a morfina e a codeína, substâncias analgésicas, mas com forte potencial de dependência. A heroína é obtida a partir da modificação da molécula da morfina. Diferentemente do que a Júlia citou, a heroína não tem uso médico. Seus efeitos são alucinações e distanciamento da realidade, e elas provocam diminuição do ritmo respiratório e podem causar a morte. Alantes são as drogas aspiradas pelo nariz ou pela boca, como o loló e o lança-perfume, que produzem modificações alucinógenas. São utilizados solventes como aerosóis, clorofórmio, colas, esmaltes, acetona e éter. Essas substâncias têm efeito sedativo, causando euforia, tontura, relaxamento, podendo causar até desmaios, convulsões. O uso frequente pode levar à destruição de neurônios. Os calmantes são medicamentos de uso médico, exclusivo para pacientes ansiosos. Seu uso em altas doses pode causar intoxicação, tontura, falta de coordenação, além de rápida dependência. A abstinência desses medicamentos pode incluir sintomas como insônia, dor de cabeça, convulsão e alucinações. Oi, gente, eu sou a Luma e vou falar sobre as drogas estimulantes. As drogas estimulantes estimulam a atividade cerebral, aumentam a capacidade de atenção e causam agitação e euforia. Fazem parte desse grupo a cafeína, as anfetaminas, a nicotina e a cocaína. A cafeína é uma substância encontrada em plantas como café, erva doce, o cacau e guaraná. Ela possui um efeito estimulante sobre o cérebro, que varia bastante dependendo da dose. Estudos mostram que sua ingestão, até cerca de 400 mg, gera disposição e atenção. Mas acima disso, os efeitos passam a ser de nervosismo e taquicardia. O café não é recomendado para crianças e a sua abstinência pode gerar dor de cabeça, ansiedade e insônia. A nicotina está presente nas folhas de tabaco. É usada em cigarros, charutos e cachimbos. Ela é considerada uma droga leve. Ao ser aspirada, passa pelos pulmões, cai na corrente sanguínea e chega ao cérebro. Seus efeitos são de tontura, seguida de melhora do humor e da disposição geral. Os problemas de saúde associados ao tabagismo são infarto, asma, faringite, bronquite e efizema. Por muito tempo, o tabagismo foi associado não só ao prazer, mas também à liberdade, à aventura, ao status social e até mesmo ao charme, principalmente pelos jovens. A cocaína é um composto nitrogenado orgânico obtido das folhas de coca. Bastante difundida nas sociedades indígenas dos países andinos, a coca foi levada para a Europa como uma planta medicinal, em razão da sua sensação de energia e vitalidade. Seu consumo acelera os pensamentos, provoca inquietação, além de alterações de humor, sensação de medo e mal-estar psíquico. Fisicamente, causa aumento da frequência cardíaca e respiratória, da temperatura e da transpiração. O organismo não tem crise de abstinência pela falta de cocaína, mas como seu efeito é passageiro, o usuário sente uma vontade incontrolável de consumir mais, o que pode levar a depressão, convulsões e paradas cardíacas. As anfetaminas são drogas sintéticas, podendo ser legais ou ilegais. As anfetaminas excitam o cérebro, deixando a pessoa mais agitada. Insônia e falta de apetite são sintomas comuns, além de batimentos cardíacos acelerados e dilatação na pupila. As crises de abstinência caracterizam-se pelo cansaço extremo e pelas crises depressivas. Oi, gente, meu nome é Noemi e nós viemos falar sobre as drogas perturbadoras. As drogas perturbadoras geram alucinações dos seres humanos e as principais delas são a maconha, o êxtase e o LSD. Oi, meu nome é Ana Carolina e
gente vai começar falando sobre a maconha, que é uma planta nativa da Ásia. Seu princípio ativo, THC, está em um óleo nas sementes e folhas da planta, que são trituradas e usadas no cigarro. É observada uma alteração nos sentidos e distorção da realidade. A sensação de bem-estar, na maioria das vezes, pode se transformar em tristeza, euforia e pânico. O uso frequente pode causar dependência. Com isso, o usuário passa a ter dificuldade de manter a concentração, além de perda de memória, de personalidade, motivação, ataque de ansiedade, paranoia e pânico. A LSD é uma droga sintética utilizada no tratamento de doenças. É ingerida em pequenas doses, os efeitos aparecem minutos depois e duram cerca de 10 horas. Essa droga não costuma gerar dependência, porém gera traumas psicóticos permanentes. Fisicamente, observa dilatação de pupilas, aumento da frequência cardíaca e da transpiração. Náuseas e vômitos também podem ocorrer. Apresenta aceleração de pensamento, ilusão, delírio e alucinações visuais, tativas e auditivas. Aceleração de humor, euforia, mal-estar, paranoia e medo. O êxtase é o nome fantasia para o MDMA, derivado de uma anfetamina descoberta na década de 80. Elas são usadas principalmente nos clubes noturnos, como raves, e criam potentes efeitos psicoativos. Ele causa queda de sódio no organismo, desidratação e aumento da temperatura. Com a junção de bebidas alcoólicas, são responsáveis por problemas cardíacos e vasculares que podem gerar a morte. O efeito das drogas no cérebro. As drogas estimulantes, como a cocaína, atuam basicamente sobre os receptores de alguns neurotransmissores associados a sensações de prazer, como a dopamina. Com isso, ela permanece por mais tempo na fenda sináptica, provocando a excitação dos neurônios pós-sinápticos. Já a ação das drogas depressoras, como o álcool, que chega no cérebro pela corrente sanguínea, onde estimula a produção de serotonina, gerando bem-estar, sob efeito do álcool, a produção de glutamato é inibida, o que estimula a concentração do inibidor GABA nas sinapses, produzindo efeito de confusão e desequilíbrio. Drogas perturbadoras como o êxtase promovem a liberação de serotonina, dopamina e norepinefrina no sistema nervoso central. A presença da droga no interior do neurônio altera o mecanismo de recaptação da serotonina, que passa a liberá-la ao invés de retirá-la da sinapse. Com isso, há uma discreta liberação de dopamina, conferindo a capacidade de se tornar viciante. As drogas são metabolizadas no fígado. Por causa disso, nos hepatócitos, algumas organelas são mais desenvolvidas que as demais células do corpo, em especial o retículo endoplasmático e os peroxissomos. Bom, o retículo endoplasmático é uma rede de canais e túbulos que se intercomunicam. O retículo endoplasmático granuloso é o local de síntese de proteína. E o retículo endoplasmático liso é o local de síntese de lipídios. Bom, os peroxissomos são organelas esféricas e membranosas. Atuam oxidando os ácidos graxos que são utilizados na síntese de colesterol. Caso alguma substância se torne prejudicial à célula, é transformada em oxigênio e água. Há uma tendência mundial para a liberação ou a legalização do consumo de algumas drogas, enquanto, por outro lado, as medidas de controle e repressão ao tráfico tornam-se mais severas. Bom, talvez a principal razão pelo uso de drogas esteja no fato de que essas substâncias proporcionem prazer e alívio para as pessoas. Muitos recorrem a remédios para diminuição de angústias e outros apelam para o álcool, cigarro ou outra droga de abuso. Os principais motivos pelos quais as pessoas entram no mundo das drogas são desagregação familiar, dificuldades escolares, baixa autoestima, disfunções psicológicas como depressão, exclusão sociais, problemas econômicos e etc. As drogas estão relacionadas com o sistema de recompensa do cérebro. Elas promovem uma melhora no quadro de humor. Isso que induz a pessoa a repetir seu uso, que pode se tornar compulsivo. A Organização das Nações Unidas estimava, em 2013, que haviam no mundo cerca de 246 milhões de usuários de drogas ilegais. Calcula-se que cerca de 187 mil pessoas morrem anualmente, sendo a metade por overdose. Mesmo com a existência de repressão e mobilização dos exércitos, o mercado das drogas ilegais continua se prosperando. Quando essas medidas causam diminuição de determinada droga, ocorre a compensação por entrada de uma nova. Foi o que aconteceu com o crack e a cocaína. A própria ONU sugere que os investimentos que são usados excessivamente pela população carcerária sejam direcionados para o tratamento de dependentes, que devem ser vistos não como criminosos, e sim como doentes. O combate ao tráfico e ao crime pode ser bem mais efetivo se, em vez de punição, os dependentes receberem auxílio para abandonarem o uso de drogas. Os problemas associados com a ingestão de bebidas alcoólicas, como acidentes de trânsito e a violência doméstica, são mais significativos do que o de uso ilegais de drogas. O hábito de
consumir bebidas alcoólicas e cigarros entre adolescentes é totalmente desaconselhável e é uma realidade que precisa ser discutida. Entretanto, devido à ampla divulgação desse tipo de produto, dificulta a conscientização de jovens de que o cigarro e o álcool sejam drogas. Desde 1988, o governo federal passou a fazer várias campanhas contra o cigarro, como frases de advertência e imagens fortes na embalagem. O número de fumantes desde então diminui 30% em 9 anos. A maioria dos dependentes afirmam ter iniciado na adolescência devido à fase da experimentação e da sua imaturidade psicológica. Em relação à nicotina, a dependência se instala rapidamente no organismo, criando-se um hábito. Já o álcool é mais consumido socialmente, entretanto em grandes quantidades, criando uma tolerância no organismo. A valorização do corpo na sociedade contemporânea leva muitos jovens a usar substâncias que promovem um aumento muscular e a melhora da performance esportiva. Os anabolizantes são drogas sintéticas que parecem com esteroides. Entre eles estão os que imitam a testosterona. Um dos efeitos é o ganho de massa muscular. Os sintéticos, como estanozolol e anandrolona, são administrados via oral ou por meio de injeções. O uso dessa substância disseminou-se no meio esportivo, em função do aumento de força e velocidade e da aceleração de cura das lesões musculares, e diminuir o porcentagem de gordura do corpo. Veja as alterações causadas pelo efeito de uso de anabolizantes. Oi, meu nome é Noemi. Oi, meu nome é Noemi. Acabou já? Depois Eu falei que meu nome era Ana Carolina, eu não falei isso, velho. Problemas associados com a ingestão de vidros. Eu sou a Júlia Lopes e nós viemos aqui. Ah, qual é, velho? Foi mal, velho. Saiu do lado, foi mal, mano. Por quê? Peraí. O que tá errado? Você vai falar tipo isso aqui, ó. Mais frequente associado ao abuso das drogas. Peraí. Ela fala... O uso dessas drogas acelera O coração. Não, mas... o uso dessas drogas acelera... Caramba, eu não sei falar essa palavra. Aceleram. Acelera. Não, você falar aceleram como Tabagatismo. Tabagismo. Pode começar só o final. Não.